A doutrina da justificação pela fé é com certeza muito conhecida de nós protestantes que estudamos nossas Bíblias, mas qual será o contexto a qual Paulo estava ensinando e polemizando a questão da justificação pela fé? Bom pessoal, William Orlandi aqui, seja bem-vindo ao meu canal, se é a primeira vez aqui. Eu vou reabilitar, pessoal, uma série que a gente tinha aqui no canal, que eu parei basicamente alguns meses aqui nesse ano, e agora estou voltando com as nossas duas séries principais, que é os estudos bíblicos e também o católico reformado. Os estudos bíblicos eu sempre trago reflexões sobre estudos acadêmicos da área da erudição bíblica, Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia bíblica e assim por diante. Tá? Esse vídeo é sobre isso. E eu vou reabilitar também o nosso Católico Reformado, que é a série de teologia histórica aqui do canal. E no Católico Reformado eu vou trazer para vocês um guia de leitura para a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas, antes disso, deixa eu falar aqui para vocês um pouquinho do livro que a gente vai analisar nos próximos meses, que é um inédito aqui em português. Não tem em português, mas a reflexão que eu vou trazer aqui é inédita, que é um livro editado pelo D.A. Carson, tá? Então é o Carson, o Peter O'Brien e o Mark Seifert sobre justificação pela fé, e é um livro muito importante nessa pesquisa, e o livro chama, o nome é feio, o próprio Carson reconhece que o nome é feio, mas o livro é Justification, Justificação, and Variegated Nomism, e o nomismo variado. Eu vou explicar o que é esse palavreado todo aí. Mas esse é um livro muito importante para entender as novas perspectivas sobre Paulo e a pesquisa sobre Paulo e o judaísmo do Segundo Templo, tá bom? Então é um livro hiperacadêmico, são 2 volumes, tá? O primeiro volume vai tratar sobre só a literatura do judaísmo do Segundo Templo. Se você não sabe, judaísmo do Segundo Templo é a literatura judaica pós-Antigo Testamento, que vai mais ou menos até a época aí do Novo Testamento. Então a gente está falando de apócrifos, pseudepígrafos, literatura de Qumran, a gente está falando de Filon, Flávio Joséfo, e eles vão até a literatura aí tanaítica, a literatura rabínica, tá? Então, 500 páginas de pesquisa só sobre esse tema na literatura judaica, e mais 500 páginas, o segundo volume, só tratando sobre Paulo. Cada capítulo é um capítulo muito bem pesquisado e muito erudito de um especialista no assunto, especialmente aí na guilda aí do Novo Testamento, especialmente em Paulo, né, os estudos paulinos aí, tá bom? No vídeo de hoje eu vou trazer uma introdução sobre o primeiro volume, e se Deus quiser eu gostaria de trazer um vídeo por capítulo desses 2 volumes. Então se você está estudando, se você é meu aluno nos seminários aí, se você é meu aluno nas pós-graduações, se você tem interesse nesse assunto, vai ser muito importante para nós pensarmos esse livro juntos. É um livro caríssimo, então você vai ter aqui uma suma dessa pesquisa, tá? E isso por si só já vale o seu like, a sua inscrição aqui no canal, e o seu comentário, o que você acha sobre a justificação pela fé e qual a expectativa desse livro, desses 2 volumes gigantes que o Carson edita aí. Bom pessoal, esse livro foi lançado em 2001, foi quando um estudioso muito famoso do Novo Testamento chamado Peter O'Brien, ele tirou um ano sabático lá na Trinity Evangelical Seminary School, né, que é onde o Carson leciona, e aí nesse ano descansando lá, ele conversou muito com o Carson sobre as novas perspectivas sobre Paulo, e junto nessa conversa, uniu-se a essa conversa Mark Seifert, que é um outro especialista aí também no assunto, tá? E eles viram que não havia uma pesquisa extensa em toda a literatura judaica sobre a questão da justiça de Deus, da justificação, como alguém é salvo e assim por diante, e eles resolveram então preencher essa lacuna, e nos meus 5 minutinhos que eu tive na minha vida a sós conversando com o Carson, eu gastei aí o meu tempo com ele falando sobre esse livro lá em 2013, 2014, e ele falou que esse livro basicamente é nas minhas palavras, é uma bomba contra as novas perspectivas sobre Paulo, e não tem como afirmar mais a pesquisa do Sanders sobre isso. Mas vamos lá, sobre o que é a introdução que o Carson vai tratar. Ele basicamente explica o que são as novas perspectivas sobre Paulo, a necessidade dos estudos nessa área e tal, e basicamente essa coisa toda começou com um carinha chamado E.P. Sanders, Ed Parrish Sanders, que em 1977 publicou um livro chamado Paul and the Palestinian Judaism, Paulo e o Judaísmo da Palestina, que basicamente é uma releitura do judaísmo. O E.P. Sanders é um neoliberal, filho, né, da teologia liberal, e ele passa alguns anos estudando a literatura judaica e
trabalhando essa pesquisa desse livro. Tá? Basicamente, né, quando relançou esse livro nesse século ainda, no começo dos anos 2000 e alguma coisinha, ele não mudou nada da pesquisa, apesar de ela ter sido inteiramente refutada já, mas ele não mudou nada, só acrescentou ali uma introduçãozinha, um prefáciozinho ali. Basicamente, bom, a tese do Ip Sanders não é nova. Outros estudiosos, tanto do judaísmo, judeus quanto cristãos, proporam releituras, como o Moore, o Montefiore, o Christer Stendhal, na década de 60, lançou um artigo, né, um livro, criticando Lutero, falando que Paulo não tinha uma consciência introspectiva como tinha Lutero, como tinha Agostinho, mas que ele tinha uma consciência robusta. Isso muda algumas perspectivas da teologia dele. E o Ip Sanders ele vai tratar basicamente uma grande parte do livro, 2/3 do livro, se não mais, do judaísmo, e depois o finalzinho sobre Paulo. O que o Sanders vai falar? Que o judaísmo não é uma religião legalista, tá? Que isso é uma imposição dos reformadores que estavam impondo o catolicismo medieval no final da Idade Média sobre o judaísmo no primeiro século, o que é um anacronismo, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com o anacronismo histórico, tá? Você impor um significado de uma época a outra, tá? E aí o que ele vai falar é que o judaísmo é basicamente uma religião de graça, e ele vai batizar isso de nomismo pactual. Nomismo vem de nomos, lei, pactual em relação à aliança. Então, basicamente, na literatura judaica, ele achou esse pattern of religion, esse padrão de religião que ele vai chamar, de que você, como judeu, você entra na salvação, você entra no domínio de Deus, no reino de Deus, por graça de Deus, e você se permanece por obras, por obediência. Tá? E basicamente Paulo vai ensinar a mesma coisa. E ele vai falar que esse padrão está em toda a literatura judaica. Se tiver uma exceção, é exceção da exceção, que ele não inclui na pesquisa dele. Mas ele vai. Então o problema de Paulo contra o judaísmo não é legalismo, tá? Mas o único problema do judaísmo é que ele não reconhece que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Salvador e Senhor, né? Isso muda a questão toda da justificação pela fé. Bom, depois dele, o cara que cunhou o termo nova perspectiva sobre Paulo é o James Dunn, que ele vai falar que ta erga tu nomo, em grego, as obras da lei, não significam fazer obras para a salvação, mas são as obras que distinguem o judeu do não judeu, são os distintivos, os marcadores de distinção judaico, que basicamente é circuncisão, leis dietéticas do kosher e também leis de dias de festa como o Shabbat, o sábado, por exemplo, né? É isso que diferencia um judeu de um pagão, e agora essas leis não demarcam o povo de Deus mais. Então, justificação não é uma questão soteriológica, é uma questão eclesiológica, é você ser distinguido com o povo de Deus, e isso encontra seu ápice no N.T. Wright. O N.T. Wright ele vai dizer que a justificação não se trata do indivíduo se tornar justo diante de Deus, mas do indivíduo ser declarado que ele está na comunidade correta, na comunidade reta ou na comunidade justa, tá? Então, o que justifica um cristão não ir para uma sinagoga, mas ir para uma igreja cristã? Se justifica porque é ali que está o povo de Deus, o nome de Deus, ali que está a fé em Jesus Cristo. Então, qual comunidade você pertence e como você justifica isso diante dos outros. Bom, essa é uma leitura bem abreviada, a gente vai ter muito mais sobre isso. Eu tenho uma playlist bem antiga aqui no canal, onde eu traço uma história da interpretação de Paulo no século XX, tá? Começando por William Wrede, Albert Schweitzer e indo aí para as pesquisas judaicas do Montefiore, do Moore e acho que a gente foi até o Christer Stendhal, alguma coisa assim. Então vale a pena você dar uma olhada se tem interesse nessa área, tá bom? E basicamente a pesquisa do Carson e companhia vai mostrar que o Ip Sanders, ao fugir de um reducionismo, toda a literatura judaica é legalista, vai dizer que não, vai cair em outro reducionismo, que é o nomismo pactual. E o que vai a pesquisa do Carson vai mostrar que o judaísmo ele é pluriforme, ele não é uma unidade monolítica, existe uma pluralidade muito grande no judaísmo. E essa pluralidade abarca, sim, alguma coisa de nomismo pactual, abarca alguma coisa de legalismo e outras questões nesse sentido. Então, é muito provável e possível que Paulo esteja reagindo ao legalismo, mesmo você tendo outros padrões de religião. Então, não existe um judaísmo, existem judaísmos. Assim como não existe uma nova perspectiva, existem várias novas leituras e novas perspectivas de Paulo aí, tá bom? Gostou do vídeo?
para nós começarmos a esquentar os motores sobre esses 2 volumes magníficos do Carson aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e converse comigo nos comentários. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo.